Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Toque de Clay. Vamos ler a Bíblia comigo. Hoje, Neemias, capítulo 2. Estamos lendo a reconstrução. Acabamos Juízes, que foi uma destruição total. E agora estamos lendo um livro maravilhoso, que é o de Neemias. Vamos aprender muitas coisas, estamos recém começando, ontem foi o primeiro capítulo. Se você não assistiu, recomendo que volte lá, é o comecinho de tudo. E hoje vamos ler o capítulo 2, que está lindíssimo, tem 20 versículos, é pequenininho também, e cheio de ensinamentos para a gente. Que o Senhor abra seu coração e que a gente faça essa devocional juntinho, coladinho com o Senhor. E que esses momentos que você fica aqui com a gente, comigo, seja de grande valia para você, que você seja transformado de alguma forma e aprenda alguma coisa do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Neemias é o copeiro do rei Artaxerxes. O copeiro era uma pessoa de muita importância. Ele experimentava toda a alimentação do rei. Caso estivesse envenenado, ele que morria. Ele era um grande executivo do rei. E ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam todos quebrados. As pessoas da família dele estavam todas sem proteção lá. E ele chorou muito. Ele ficou muito chateado com isso. Começou a orar. Orar, jejuar, implorar a Deus pelas pessoas daquela cidade. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. É ele mesmo que está contando no livro, né? Ele fala na primeira pessoa. Aí ele fala, o que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Ele orou 4 meses, jejuou, buscou a Deus, implorou ao Senhor pela cidade de Jerusalém, que estava com seus muros quebrados. 4 meses. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia visto triste. Naquela época era proibido o copeiro ficar triste, porque o rei queria alegria. Ele era sujeito à morte se ele ficava triste ali. Ele tinha que transmitir sempre alegria. O rei não queria ninguém triste perto dele. E o rei observou que Neemias estava triste. Ele nunca tinha visto. O rei nunca me havia visto triste. E por isso ele me perguntou, por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo de morrer, porque ele sabia que não podia ficar triste. Ninguém podia ficar triste perante o rei. Eu fiquei com muito medo e eu respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Antes de ele falar isso, né, ele respirou fundo, ficou com muito medo, provavelmente fez uma oração rápida a Deus, assim, né? Ele tinha uma comunhão muito grande com o Senhor, porque fazia 4 meses que ele estava orando, jejuando, implorando, pedindo uma estratégia para Deus, para ajudar o povo dele ali. E a hora que o rei percebeu que ele estava triste, ele gelou. Senhor, me dá palavras. Sabe aquelas orações que você faz assim de repente? Essas orações só são ouvidas se você tiver o tempo todo em contato com o Senhor, se você tiver amizade com Deus. Se você nunca tiver falado com Ele, se você não tem amizade com Ele, você chama Ele, Ele não vai te ouvir, porque você não tem comunhão com Ele. Por isso a gente tem que estar sempre buscando a Deus de alguma forma, do seu jeito. Não existe uma fórmula mágica para você buscar a Deus, não existe um manual de como buscar a Deus. Cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu jeito, e o Senhor entende. Antes mesmo de você falar ou pedir, o Senhor já sabe o que você quer, como você quer. Por isso não existe um manual, você tem que falar do seu jeito. E ele respirou fundo, morrendo de medo, ele falou, como posso, né?
Como eu posso ficar feliz se a minha cidade, dos meus antepassados que estão enterrados lá, está tudo destruído, os portões estão queimados? E o rei perguntou: o que é que você quer que eu faça, né? Não, o que é que você quer? O que você quer? O rei tinha apreço por ele, provavelmente era um bom rapaz, um bom copeiro, uma pessoa de confiança, trabalhador, proativo, uma pessoa que merecia essa pergunta, né? O que você quer que eu faça? O que você quer? Eu orei aos Deus do céu nessa hora. Quando ele perguntou, ele mais uma vez ele fez aquela oração rápida, assim, que eu chamo de oração flecha. Quando você tem comunhão com Deus, você fala: Senhor, me ajuda aqui, me dá palavras agora, preciso de emergência agora, preciso dessa palavra. Eu orei a Deus do céu e depois eu disse ao rei, tá vendo? Foi muito rapidinho que ele orou. Ele não tinha tempo de jejuar, de fazer campanha, de nada. Foi num respiro só: Senhor, me ajuda aqui, que agora eu vou pedir o que eu quero, porque ele ficou 4 meses orando, jejuando, implorando por uma estratégia a Deus, por um jeito de pedir ao rei para ajudar o povo de Jerusalém que estava lá desamparado, né? E depois eu disse ao rei: se o Senhor está contente comigo, e se quiser atender ao meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando eu voltaria. E imagina, vamos rapidinho aqui, tá eu querendo dar toque. Mas imagina, esse homem era uma pessoa muito importante, o rei não comia nada, nenhuma bala, se o Neemias não experimentasse. E agora o rei, só de vê-lo triste, de tê-lo coragem, não, claro que não, a gente sabe que não, porque foram 4 meses de oração, de jejum, de súplica diante de Deus, para que o Senhor amolecesse o coração desse rei, para que ele fizesse esse pedido, né? Então, diante da rainha, ali na mesma hora, ele deixou ele sair, ele ficou sem copeiro, o rei ficou sem proteção, olha que coisa. Só o Senhor para fazer, é praticamente um milagre que está acontecendo aqui. O rei vai ter que ter outras pessoas de confiança para experimentar a comida dele. Neemias era uma pessoa muito importante, né? E o rei, diante da rainha, concordou com seu pedido. E ele perguntou: quanto tempo você vai ficar fora? E quando vai voltar? E eu disse: então, pedi ao rei um favor. Além disso, ele não respondeu a pergunta e ainda falou: eu quero te pedir mais um favor ainda. Que me desse cartas aos governadores da província Eufrates Oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Provavelmente era um atalho ali, né? Chegar mais rápido, não sei. Provavelmente seria isso, né? Também pedi uma carta para o rei Asaf, a guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer portões da fortaleza para proteger o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque o Senhor estava comigo. Olha que coisa mais linda. Ele orou muito. Ele orou 4 meses. Ele jejuou, ele pediu a Deus estratégia. E aqui, ele já tinha um planejamento. A hora que o rei perguntou: o que você quer? Estava na ponta da língua. Senhor, me dá graça agora, porque é agora que eu vou concretizar o meu sonho. É agora que eu vou verbalizar o meu sonho de 4 meses que eu estou te pedindo. Toda essa organização, essa ordem aqui, esse planejamento, é uma coisa que Deus se agrada muito. Às vezes a pessoa acha que planejamento é falta de fé. Você está equivocado. Planejamento é muita fé. Planejamento é sonhar, é imaginar, é perceber, é ver com os olhos espirituais o seu sonho, o que você quer. Provavelmente nesses 4 meses, Neemias já via os muros prontos, ele já sabia que ele ia falar com o rei tal, para passar por aqui, com outro rei, para pegar as madeiras, como ele faria, quando, onde, como, tudo, ele já sabia tudo. Ele estava com o planejamento pronto. E a hora que a porta abriu, que o rei liberou, ele ainda pediu as cartas. Ele foi ousado, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Porque quando o rei chegou a falar, pode ir, é porque toda a bênção já tinha sido entregue.
Ele já tinha tomado posse da bênção. E lembre-se disso, planejamento não é falta de fé, planejamento é inteligência, planejamento é estratégia, planejamento é agilizar a sua bênção. Faça planejamento, escreva, por isso que no começo do ano eu falei tanto de colocar nome no seu ano. Você precisa ter um nome no seu ano, no seu dia, no seu mês, na sua vida, você precisa ser regido por um sonho, por um planejamento, por um objetivo, para que você perceba que você está no caminho certo. Senão você só vai ficar como folhas ao vento. Você nunca vai perceber se a sua vida está evoluindo ou não, porque você não tem nada, você não sonha, você não sabe nada, você não sabe para onde você quer chegar. Neemias sabia exatamente para quem que ele queria a carta, como ele queria, o que ele queria. Ele sabia tudo. Quando o rei abriu a porta, ele, quero assim, 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 quero fazer isso, 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 quero tudo do jeitinho que ele queria. E Deus deu. Olha que bem. Planejamento não é falta de fé. Planejamento é estar preparado quando a bênção chegar. Também pediu carta para proteger o templo, para fazer a casa dele. E o rei deu tudo que eu pedi porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Além de tudo, ainda deu isso aqui para ele ainda, uma tropa de cavalaria e oficiais do exército, pessoas preparadas para ajudar a subir os muros. Então eu viajei na província do rio Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sabalate, da cidade de Bet-Horon, Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Sabalate e Tobias ficaram bravos. Eles não queriam que a cidade fosse reconstruída. Quem são os Sabalates e os Tobias que estão te impedindo de prosperar, te impedindo de realizar os seus sonhos? Sempre vai ter. Sempre vai ter os Sabalates e os Tobias. Sempre vão existir, gente. Você não pode dar ouvidos aos Sabalates e nem aos Tobias, porque eles estão na terra só para atrapalhar as pessoas que querem crescer na vida. E eu cheguei a Jerusalém. Que coisa, esse Sabalate e Tobias, né? Eu cheguei a Jerusalém durante 3 dias e eu não contei para ninguém o que eu pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Olha que versículo-chave. Durante 3 dias ele estava na cidade, ele ficou quietinho, ó. Boquinha fechadinha. Boquinha fechadinha. Você não tem que abrir os seus sonhos para ninguém. Enquanto os seus sonhos não estão caminhando, já prontos, executados, executando pelo menos, você não deve falar com ninguém. Ele ficou com a boca fechada, ele não falou com ninguém. Vou ler de novo. Eu cheguei em Jerusalém e durante 3 dias eu não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia colocado no meu coração. Não conte seus sonhos para os outros. Não conte. Você não sabe quem é do bem e quem é do mal. Você não sabe quem vai jogar areia, quem são os Sabalates e os Tobias que vão querer destruir os seus sonhos. Você não sabe. Olha o que esse cara fez. Vamos lá. Eu me levantei no meio da noite e eu saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava, para não fazer barulho. Era de noite, quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e eu fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme eu andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então eu virei para o norte, fui para o portão da fonte e pela represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Quando eu voltei pelo mesmo caminho pelo qual eu tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale, nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, e nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum judeu. Ele foi observar, ele foi olhar, ele foi perceber, ele foi reconhecer o quintal, o caminho,
corpo, como estava, ele foi ver como que ficou, o que eu tenho que fazer, qual pedra eu tenho que tirar, o que eu preciso de material. Ele foi se organizar. Ele saiu de noite no escuro e foi orar. No nosso caso, hoje a gente tem que orar, a gente tem que olhar onde a gente está, em que pé nós estamos, em que situação você está agora. Aonde você está agora, pare e faça um apanhado geral de como estão suas muralhas, os seus entulhos. Pare, olhe aonde você tem que resolver, é na sua vida financeira, na sua vida espiritual, é na sua vida matrimonial, é na sua vida de relacionamentos, é na sua vida sentimental, é no seu corpo físico, é aonde? É nos seus dentes, é nos seus olhos, o que você tem que fazer? Quais são os seus entulhos? É aí que você tem que parar, fazer uma autoanálise, que ele olhou toda a cidade, não falou para ninguém que ele queria fazer a reconstruir. O que você quer fazer? Você quer prosperar, você quer melhorar em todas as áreas da sua vida. Ele fez um apanhado geral, entrou, ninguém da cidade sabia o que ele tinha ido fazer, o que ele tinha feito, nada. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum judeu. Aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, a qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhe disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então eu contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução. E eles aprontaram para começar o trabalho. Porém, ele contou tudo para os amigos dele, para as pessoas que estavam com ele. Todo mundo ficou animado, motivado. Nossa, Deus já te abençoou desde lá, o rei te liberou, te deu tudo, as cartas e tal. Vamos lá. Vamos começar a reconstrução. Todo mundo foi reconstruir. Porém, Sanbalat e Tobias e mais um árabe chamado Gesem, eles arrumaram mais um, Sanbalat, Tobias e Gesem, souberam o que estávamos fazendo. E eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a reconstruir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito na cidade e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Assim finalizamos o capítulo 2 e vamos pegar essa partezinha aqui. Eles começaram a reconstruir. Eu imagino eles subindo nas escadas, colocando as pedras, montando os muros, trabalhando pesado, um trabalho árduo, um trabalho difícil, se organizando e de repente começa Sanbalat, Tobias e o Gesem, o árabe, dando risada, gozando, debochando. Eles trabalhando e os três lá de baixo, querendo puxar a escada, debochando. Essa história está me lembrando muito uma história que está acontecendo nos dias atuais. Inclusive nesse momento da nossa história aqui no Brasil, está acontecendo uma história muito, muito parecida com essa. As pessoas estão lutando por uma situação geral, por uma situação para todo mundo, mesmo aqueles que não acreditam, não estão vendo. A luta é muito mais espiritual do que física, é totalmente espiritual. E tem pessoas rindo, debochando, gozando, fazendo chacota. É a mesma história que a gente está vendo aqui. E eu tenho certeza, da mesma forma que foi com Neemias, ele não deu ouvidos para Sanbalat, Gesem e Tobias. Ele não perdeu o tempo dele dando ouvido para quem estava rindo e debochando. Ele continuou a boa obra dele. Ele continuou com o objetivo dele, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Que nós também venhamos continuar a nossa boa obra, o nosso bom trabalho. Seja salvar o Brasil, seja salvar o nosso corpo, seja salvar o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso emprego, a nossa empresa, seja qual for o seu muro que está cheio de entulhos, derrubado agora,
Que o Senhor te dê graça, te dê coragem para não dar ouvidos a Sabalates, Gesem e Tobias, mas dar ouvidos ao Senhor, a se preparar com oração, com força, com garra, com coragem e fazer diferença na sua vida. É por você. É por você. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você lembre que você não pode dar ouvidos para quem quer a sua destruição, mas dê ouvidos para quem quer a sua vitória, que é o Senhor. Beijão e até amanhã.